Então, voltando aí para o nosso texto desta manhã, quero colocar para os irmãos o que nós falamos aí domingo passado, por meio da exposição da palavra, que hoje nós vamos dar continuidade. Então, domingo passado foi um domingo de grande alegria, onde celebramos aí o aniversário da igreja, e foi colocado aqui uma reflexão que destacou as características de uma igreja que agrada a Deus e os cuidados que a igreja deve ter com algumas práticas. E essas práticas estão descritas do 19 ao 21 do capítulo 5, que são as obras da carne. Dentro desse ponto também, foi destacado que as pessoas que pensam que essas práticas não têm problema nenhum, e que têm a sua mente calcificada no erro, no pecado, há uma revelação ali no final da condição dessas pessoas. Qual é essa condição? Não herdarão o reino de Deus. As que tais coisas praticam. E ali o verbo demonstra um sentido de uma prática constante. Ou seja, um hábito, um relacionamento com essas obras, além do que deveria ser. Uma pessoa que caminha assim, nessas práticas, ela não é salva em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. No começo do capítulo, fala de uma liberdade em Cristo e de uma escravidão do pecado, mostrando que aqueles que estavam ouvindo Paulo ali poderiam ser pessoas salvas em Cristo Jesus ou ainda escravas do pecado, ou seja, não salvas em Cristo Jesus. E aqui ele dá uma prova real. Sabe, na matemática, quando você faz uma conta ao lado, para ver se bate com a conta que você fez? E aí você fala, realmente, se você não sabe do que eu estou falando, você pode pesquisar no Google ou no YouTube e ver alguém fazendo. Mas o que acontece? Há uma prova real, aqui feita por Paulo, no temor do Senhor e guiado pelo Espírito de Deus, palavra de Deus, para dizer quais são as características de uma pessoa que está em Cristo e de uma pessoa que está escrava do pecado, não está em Cristo Jesus, não tem a salvação em Cristo Jesus, não herdará o reino dos céus. Então nós não podemos olhar para o texto das obras da carne e falar assim, é um crente tentando viver sem o pecado. Nós temos a plena convicção de que quem caminha naquelas coisas descritas ali, do 19 ao 21, são pessoas que não herdarão o reino dos céus. Agora eu quero colocar também uma reflexão para nós e uma observação, para que você tenha em mente não só o bom e o ruim, o que é certo e o que é errado, mas também uma transição de coisas, algo que está ainda presente. Por exemplo, o pecado nos escraviza hoje, nós que estamos em Cristo Jesus? Não, o pecado não nos escraviza. O pecado tem domínio sobre nós que estamos em Cristo Jesus? Não, o pecado não tem domínio sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Mas o pecado, ele exerce alguma influência, algum tipo de poder sobre nós. Porque você não luta contra o pecado, eu não luto contra o pecado, então nós que estamos em Cristo Jesus, temos influência do pecado e há um poder desse pecado sobre nós. Mas ele não nos escraviza e nos domina e nos guia como antes.
Porque aqueles que são dominados por eles, pelos pecados, pelas obras da carne, descritas aí, aqueles que têm como Senhor essas obras e caminham nelas em total obediência, esses não podem, de forma alguma, serem salvos em Cristo Jesus. Porque o texto é muito claro, fala, não herdarão o reino dos céus. E aí o alerta de domingo passado foi, cuidado para que essas práticas, em alguma medida, mesmo que seja pequena, não faça parte do nosso convívio, da nossa vivência como igreja de Cristo. Porque são práticas de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E essas práticas não é que eu vou praticá-las e aí eu vou perder a salvação. Não, são práticas de alguém que não está. São frutos daqueles que não podem dar frutos diferentes porque eles estão sob o domínio e a escravidão do pecado. E agora nós entramos numa nova esfera de exemplo para que o ouvinte ali se colocasse na condição e conseguisse entender, olha, eu sou de fato uma pessoa guiada pelo Espírito. Não, eu sou uma pessoa guiada pelas obras da carne. E ela saber a condição dela diante da pessoa de Cristo Jesus. E da mesma forma, o desafio para nós como igreja é o mesmo. Você se colocar na condição de uma autoavaliação e pensar se você é escrava do pecado ou se você é uma pessoa que está salva em Cristo Jesus, por meio das obras. Então, muitas vezes a gente fala assim, não dá para saber quem está salvo. Mas o texto é muito claro, pelas obras, pelos frutos vos conhecereis, e esses frutos manifestam que uma fé talvez não seja uma fé genuína. Então ele começa a dar evidências muito claras para dizer, olha, uma pessoa que caminha nas obras da carne deliberadamente, não pode ter o Espírito Santo habitando e ser uma pessoa que está em Cristo. E isso vai ficar mais claro hoje também, mostrando o outro lado. O que de fato é para nós vivermos uma vez que estamos libertos em Cristo Jesus. Não é aquilo que está descrito 19 e 21, mas sim o que está descrito no texto dessa manhã. Então, começando aí pelo início do texto, diz que essas coisas acontecem entre os que estão no Espírito. E o texto começa dizendo, mas, mostrando que há um contraponto, ou seja, há uma direção diferente daquela que estava sendo descrita anteriormente. Então a conduta não é essa, mas é essa, de quem tem o Espírito Santo, de quem caminha no Espírito de Deus. E é interessante que fala as obras da carne no plural. Perceberam isso? Mas, quando vai falar do Espírito, fala o fruto. E alguns até fazem aquele símbolo da uva, né? Como se fosse um fruto, né? Mas com vários gominhos, né? Para tentar ser mais coerente com o texto bíblico do que pegar um monte de frutos. Mas o que isso quer dizer? Não há uma resposta clara e suficiente para a gente falar, é isso e acabou. Mas uma coisa que eu creio que seja central é que, uma vez que você tem o Espírito, há um fruto que ele tem todas essas facetas ou faces ou lados presente nele. Então, quem recebeu o fruto do Espírito tem todas essas qualidades que estão aqui presentes no texto. E eu quero que você pense também que, uma vez que esse fruto do Espírito é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que tem e concede, que você pense neles no caráter de Deus.
E uma vez que Deus tem essas características, Ele nos concede para que nós possamos, em alguma medida, ter essas qualidades como Deus tem de forma perfeita. Então, em alguma medida. Não perfeitamente, porque só Deus pode ter em absoluto, mas em alguma medida nós temos essas qualidades que ninguém vai ter senão o que está salvo em Cristo Jesus e pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Começando aí pelo primeiro ponto aí desse fruto, ou qualidade, o amor. Quando a gente pensa no amor, a gente pode ter aquela visão equivocada e que eu já tentei corrigir aqui com os irmãos, espero que isso seja feito até você sair daqui, você tenha isso firmado na sua mente, que não quer dizer que uma pessoa que está nas obras da carne não herdará o reino dos céus, ela não tem condições nenhuma de amar uma pessoa. Como se só consegue amar alguém aquele que está em Cristo Jesus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque existe um amor de mãe para filho, para filhos, de marido para mulher, de mulher para marido, mesmo de pessoas que não conhecem a verdade salvadora em Cristo Jesus e que não tem o Espírito Santo habitando nelas. Como eu configuro isso? Como eu chamo isso? Eu chamo isso de graça comum. O sol nasce para todos. A água é dada para todos. Então tem coisas que Deus abençoa sem ponderar méritos. É graça de Deus, uma graça comum a todos. E as verdades do Evangelho, muitas vezes elas são alcançadas, em alguma medida, na prática, por aqueles que não conhecem, de forma salvífica, essa graça salvadora. Mas ela se manifesta e a pessoa consegue amar, e os demais também. Agora, o amor como o Espírito Santo de Deus dá, e como fruto do Espírito, ele é diferente de todo e qualquer amor que nós vemos neste mundo, em outras coisas. E um exemplo disso está lá em João 15:13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que esse texto está nos dizendo? Que Deus tem uma capacidade de amar diferente, maior do que todo tipo de amor que nós podemos conhecer. E esse amor de Deus nos dá condições de amar também com parâmetros diferentes do que aqueles que não conhecem a salvação em Cristo Jesus e são guiados pelo Espírito de Deus. As pessoas conseguem amar naturalmente aquelas pessoas que fazem bem para elas. As pessoas que agradam, as pessoas que ela se sente bem quando está perto. Agora, Deus nos concede um amor que nós podemos amar os nossos inimigos. Que nós podemos amar os que nos odeiam e orar para que eles sejam salvos, para que eles cheguem à compreensão da verdade, para que eles se arrependam e abandonem suas práticas de maldição. A gente não consegue ver algumas dimensões do amor do Espírito Santo de Deus que nos concede em outros tipos de amor que são, sim, manifestações de amor e genuínos, só que não chega nessa dimensão, nessa esfera que só o fruto do Espírito pode nos conceder. Só o amor de Deus por nós pode conceder. De liberar perdão, de pedir perdão, de levar reconciliação. Só o fruto do Espírito é capaz de nos dar essa condição.
Lembrando que, em alguma medida, as pessoas que não temem a Deus e não estão em Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, podem sim, em alguma medida, perdoar, receber perdão, pedir perdão. Mas, nessa dimensão, não tem comparação. Tanto que nesse texto que eu li de João, fala que ninguém tem maior amor do que este, mostrando que é incomparável. Mente melhor. Então isso a gente tem que ter em nossas mentes. E essa condição de amar uns aos outros está lá em Gálatas 5,14, que você não precisa nem virar a sua Bíblia, só se ela for de estudo, né? Que às vezes tem um rodapé desse tamanho, talvez você tenha que virar uma página. Mas no 5,14 ele fala, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem dá essa condição para nós é o Espírito de Deus, é o fruto do Espírito que só vem por meio da pessoa de Deus. Próxima qualidade fala da alegria. E a alegria aqui é emoção mesmo, de você ter alegria. E aí eu quero colocar algumas coisas aqui que a gente pode pensar também nessa dinâmica. Como que naturalmente você se alegra? Você se alegra quando acontecem coisas boas com você. Você se alegra quando tem pessoas perto de você que você ama. Você se alegra quando dá certo os seus planos e projetos. Agora você consegue se alegrar quando você tem perseguição, tribulação, dificuldades, rejeição, planos falidos? Consegue se alegrar? E aí eu quero deixar um texto para a gente pensar sobre isso, que é uma palavra, alegria, referente ao hebraico, né? A palavra, ela se encontra como como é que se diz? Como é que fala quando a palavra... Não. Referencial hebraico da palavra grega. É quando a palavra no grego não é a mesma, porque o hebraico é diferente do grego, obviamente, né? Mas a gente tem a palavra no Novo Testamento, que ela tem a referência à palavra hebraica, que está lá em Neemias. E se você puder colocar, Alfredo, eu agradeço. Neemias capítulo 8, o verso 9 e o verso 10. Estava lá Neemias e Esdras, conversando com o povo, e começaram a ler a lei para o povo. A palavra de Deus, a Torá. Começaram a ler. E o povo começou a chorar e lamentar e ficar maravilhado com a palavra e tal. Enquanto ele lia, tinha alguns ali dos sacerdotes, da liderança espiritual, que eles explicavam o texto para que as pessoas entendessem o que estava sendo lido. Enquanto isso acontecia, o povo começava a chorar, ouvindo da palavra. E aí Neemias chega e dá uma exortação. Olha o que diz lá. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Entendam, eles estavam numa condição emocional, eles foram exortados a se alegrarem em uma alegria que jorra de uma forma incessante, inesgotável, e eles, lembrando dessa alegria que é do Senhor, eles mudaram as suas emoções. E o texto fala que eles se regozijaram
se alegraram, lá no verso 12. Coloca o verso 12, por favor. Olha o que o texto diz. Só para vocês acompanharem aí. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Há uma mudança de emoção aqui, porque eles tiveram uma perspectiva de uma alegria que vem do Senhor, que vai além de tudo nesse mundo e de qualquer coisa que possa te trazer tristeza. E eles, olhando para essa alegria do Senhor, eles se alegraram grandemente. Para reforçar isso, Filipenses 4,4 diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há alegria naqueles que não temem a Deus e não reconhecem a salvação em Cristo Jesus? Há alegria. Só que essa alegria, que vai além de qualquer circunstância, e ela é constante, sempre que você for até ela, você vai se alegrar, que ela vem do Senhor, e ela é no Senhor, e no que Ele já fez por nós, nós não temos como continuar na mesma condição. Há uma alegria que ela sempre está lá, disponível, para uma vez você desfrutando desse fruto, você sinta emocionalmente essa alegria. Não é só, não, eu tenho essa alegria e tal, e beleza. Não, está falando de você se alegrar e isso mexer com a sua emoção, de você se alegrar no Senhor, de você ter uma alegria, mesmo em meio à aflição e dificuldade, ou um período de tristeza. Você tem isso disponível pelo fruto do Espírito que foi concedido a você. Trazendo para um lado mais triste, se você não tem isso, você deve questionar se você de fato tem o Espírito Santo de Deus e o fruto desse Espírito. É uma realidade para nós que estamos em Cristo. Uma alegria constante. Outro ponto que nós vemos aí, outra qualidade é a paz. Pessoas que não temem a Deus têm paz. Lembra da música do Charlie Brown Jr.? Quem é mais jovem aí? Quem é mais velho, na verdade, eu tenho que perguntar, né? Nossa, eu estou ficando velho. Porque se eu falar de mais jovem, eles nem vão saber de quem eu estou falando, né? Se eu falar para o mais velho, talvez ele saiba falar. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Essa é a paz que o mundo prega, né? É uma paz que, se eu não tiver ninguém contra mim, se ninguém estiver pisando no meu calo, se ninguém estiver fazendo mal para mim, eu estou em paz. A partir do momento que aí acabou minha paz, aí já... Ou às vezes eu vou trazer para um momento mais natural nos dias de hoje, mais triste também da realidade, é que muitas vezes poucas coisas têm tirado a paz das pessoas e levado a elas ao desespero, de uma forma muito rápida e fácil. As pessoas perdem a paz de espírito com muita facilidade. E elas têm crises de ansiedade, de pânico e de um monte de coisas mais. Ela perde aquele estado de paz. E infelizmente a gente vive em dias assim, em que a paz ela é muito frágil. Mas tem períodos que a pessoa desfruta de paz. Agora, o que diz lá, quando a gente fala dessa paz que vem do Espírito, desse fruto, o que diz lá em João 14, 27? João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, Jesus falando. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se
turbe. E turbar é a mesma coisa de você mexer numa água que está parada e você mexer e atribular a água. É a mesma coisa. Teu espírito está em paz e você gerar essa tribulação. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E nesse contexto aí, só para a gente não falar errado, né? O texto fora de contexto, os discípulos estavam com medo do que ia acontecer após Jesus deixá-los. E ele estava falando, eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo, eu dou uma paz para vocês que esse mundo não pode dar. E por mais que vocês estejam preocupados, a minha paz eu estou dando e não é igual a do mundo não. A paz que eu dou é para que o seu coração não se turbe e você não fique atemorizado. É para que você fique em paz. Uma paz também constante. Perceba que um grande diferencial é que o fruto do Espírito nos concede essas qualidades de forma constante. Para que você seja uma pessoa constante. E não facilmente desestruturada pelas questões que acontecem nessa vida. Isso é uma bênção do Senhor para nós. E quem desfruta disso sabe dessa realidade no Senhor. Também nós temos Filipenses 4:7, que diz o quê? Lance sobre ele, né? Tudo que está te trazendo aí problemas. E o que que vem? A paz que excede todo entendimento humano. Todo entendimento humano. Como é que você pode estar em paz com tudo isso te acontecendo? Aí você fala, porque eu lancei tudo isso que está me acontecendo ao Deus que cuida de mim. E Ele me deu a sua paz. Uma paz que ninguém entende como que pode estar lá. Esse é um fruto do Espírito. Esse é um fruto presente na vida dos que estão em Cristo. Outra qualidade, e aí você pode ter um pouco mais de dificuldade com isso, a longanimidade. A gente vive num tempo em que você aperta e vem informação. E quanto mais rápido, melhor. Aí você pega uma internet um pouquinho mais lenta, nem é lenta, tá? Porque lenta era o IG lá quando eu comecei na internet. Tá bom? Vocês não sabem o que é lento. Eu sei o que é lento. Tá bom? Quando eu comecei lá no... Você está entrando na internet. Então, vocês não sabem o que é lento. Mas quando ela fica um pouquinho mais lenta, você já não tem o quê? Paciência. Nós vivemos numa era em que a longanimidade foi para o saco. Foi embora. Se alguém demorar um pouquinho mais, você não está me ouvindo não, já estou falando com você. A gente está numa era complicada. Então eu não sei se esse fruto aqui, ele ainda é presente nos que não têm Deus. E o Espírito de Deus. Eu não sei, eu acho que não. Eu temo dizer, mas eu acho que não. Porque nessa era aqui está difícil. O pessoal saber esperar, falar, não, eu estou esperando aqui com paciência você. E fique em paz. Eu sei que você deve estar passando por algumas coisas, então eu estou esperando tranquilo. Complicado. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. Aqui eu não vou ler textos porque tem muitos textos. E eu quero pensar e fazer você lembrar também dos períodos em que Deus exercitou sua longanimidade com o povo. Onde Ele podia matar, tacar fogo, acabar com todo mundo. E porque Ele é longânimo, Ele perdoa. Porque Ele é longânimo, Ele espera o povo se arrepender.
sendo nosso pai, sendo pai de Israel, ele tem essa longanimidade. Se você tem filhos, você consegue compreender em alguma medida isso daí. De você ser longânimo com as besteiras que está te falando e a afronta que está fazendo com você. E aí você fala, é melhor eu ser longânimo, porque se eu for agir na minha justiça, talvez eu mate meu filho, né? Talvez eu faça algo que não vai ser o equilibrado, né? Agora eu vou ser preso aqui depois que eu falei isso. Mas assim, a longanimidade gera o quê? Perdão, espera se arrepender. Fala, eu sei da tolice, então é melhor eu me afastar um pouco, não dar ouvidos e depois conversar com sabedoria para que ele peça perdão, para que ele se arrependa. Dá tempo disso acontecer. Então essa longanimidade com irmãos em Cristo, como pessoas que se relacionam como corpo de Cristo, no Senhor, só é possível pelo fruto do Espírito em nós. Porque senão a gente bate no irmãozinho, a gente empurra o irmão, a gente xinga o irmão, mas essa longanimidade faz o quê? A gente esperar e perdoar. A gente fala, olha, vamos falar amanhã? Amanhã a gente se fala. Aí você vai para casa, ora, tal, aí você volta e fala, irmão, me perdoa, dá um abraço aqui, tal, tá tudo bem, tal, mas vamos tentar não acontecer isso de novo. Então essa longanimidade é presente naqueles que estão em Cristo Jesus. Se não tem isso em você, irmão, minha irmã, é uma reflexão que você deve fazer. Será que a essência lá do meu coração está em Cristo Jesus, o meu ser está em Cristo? E é também esperar com paciência no Senhor. É você não fazer a sua justiça acontecer, mas esperar com paciência no Senhor o que Ele vai fazer. Então esse fruto ele é presente nessa proporção naqueles que estão em Cristo. Aí nós temos benignidade e bondade. Essas palavras, elas são, olhando para o português aí, para as versões que nós temos de tradução, elas são muito semelhantes. Benignidade e bondade. Alguns colocam até como sinônimo. Mas muito interessante que eu avaliando aqui a essência e a raiz da palavra, a benignidade tem a ver com algo que está intrínseco ao ser humano ou à pessoa, aquilo que faz parte da sua condição. Conversando um pouco ali com o pastor Isaías do Todd, o pastor Isaías citou isso, e eu olhando lá para a raiz da palavra, exatamente, tem isso. E eu quero citar um texto que mostra essa realidade dessa palavra, lá em Tito 3,4, que usa a mesma palavra. Quando, porém, lá em Tito 3,4, se puder projetar, por favor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, há uma benignidade que vem antes da obra. Quando se manifestou a benignidade que já estava lá. Nosso Salvador e o seu amor para com todos. E aí ele está falando da obra salvadora, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, a fim de justificados por graça, nos tornemos, lá no verso 7, se você puder olhar aí, lá no verso 7 fala, sermos justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Lembra do versículo 21? Não herdarão o reino dos céus. A benignidade de Deus manifesta em bondade, que aí é o ato, fez o quê? Nos salvou e nos fez sermos herdeiros de Deus. Que verdade maravilhosa, né? Então ele está falando que essa benignidade,
ela também é presente nos que estão em Cristo Jesus. Os que têm o fruto do Espírito conseguem ter essa benignidade que se manifesta em atos de bondade. Porque pode ter bondade sem benignidade. Isso eu estou falando, tá? Do sentido da palavra, da raiz da palavra. No português não dá para você fazer muito essa separação. É mais difícil. Mas aqui no texto, para você entender, é a ideia de alguém que tem isso nele e aí se revela, se manifesta. E aí, por último aí dessas qualidades, nós temos... Desculpa, eu pulei um, né? Eu pulei um, né? Temos fidelidade. Dentro dessa fidelidade, nós sabemos que em todo tempo há uma fidelidade de Deus à sua palavra, à sua pessoa, e que Ele exerce essa fidelidade de uma forma constante, firme. Lá em 2 Tessalonicenses 4:1, vai falar que Paulo ele está orgulhoso. Está orgulhoso daqueles de Tessalônica. Não precisa colocar, não. Desculpa, é 1:4. Perdão. Meus irmãos, me perdoa. É 1:4. Mostrando que eles conseguem ser constantes na fé por conta dessa longanimidade, dessa fidelidade, deles esperarem no Senhor e essa espera ser fiel. Nessa fé, essa fé que por meio das perseguições e tribulações, ela permanece. Então essa fidelidade constante, ela acontece. Na vida daquele que não teme a Deus, que não tem o fruto do Espírito, ele pode ser até fiel a algumas pessoas, declarar fidelidade a alguém. Mas essa fidelidade que independe de perseguição e tudo que pode vir de ruim, é o fruto do Espírito que nos dá esse suporte para que a gente passe pela tribulação e dificuldade. Então alguém que tem essa fidelidade, e aqui está mais voltado para a fé salvadora, dessa fé e desse Deus, ele não depende das circunstâncias. E aí, para terminar aí as qualidades, temos a mansidão e o domínio próprio. Quando a gente fala de mansidão, Jesus fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente é muito afoito e a gente fala de uma forma meio desesperada, mas Jesus ele fala de modo manso. E essa forma mansa de Jesus falar, nos seus ensinos, na maneira como ele estava se expressando, dá segurança. Porque é uma fala mansa, mas é uma fala firme, que passa segurança, que traz conforto. Então, o fruto do Espírito na nossa vida é um falar, é um espírito, um sentimento manso, brando, de ouvir e falar de forma mansa. Como isso é possível? Pelo fruto do Espírito. Não é por você, não é por mim. É pelo fruto do Espírito em nós. E por último, domínio próprio, que é autocontrole, conseguir segurar o seu impulso da carne, o seu forte desejo da carne. Esse domínio, os que não estão em Cristo, eles não têm. Eles se lançam nos seus desejos.
E quanto mais ele deseja, mais ele se lança, sem freio. Mas os que estão em Cristo Jesus, os que têm o fruto do Espírito, eles conseguem dominar esse impulso, esse desejo que vem de dentro. Então tem um autocontrole. Depois disso, Paulo fala o seguinte: se, aí é uma condição, se estamos no Espírito, andemos também no Espírito. É um modo coerente. Então pode ser que você não esteja tão alinhado à tua fé em Cristo Jesus, ou você não a tenha. Há uma diferença. E aí o que ele está dizendo é, se estamos no Espírito, porque quem não está no Espírito não tem a condição de andar no Espírito. Só tem condições de andar no Espírito aqueles que pertencem ao Espírito de Deus. Então todas essas bênçãos que eu falei aqui, você só pode ter se você crer no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vir fazer morada em você e esse fruto ser dado a você. É só assim que você pode viver todas essas bênçãos que foram aqui pregadas. E aí, por último, ele dá um alerta, uma advertência, falando: olha, cuidado para que no meio de vocês não tenham pessoas com vanglória. Vanglória, na etimologia da palavra, é uma glória vazia. É a pessoa se ensoberbecer e achar que é algo mais do que ela é ou que ela nem é. Ela se gabar do que não existe na vida dela. É uma vanglória, uma glória vazia. E por último ele fala, não tendo inveja uns dos outros, que é um ódio profundo, é um rancor pelo sucesso ou pelas posses do outro. Ou seja, aqueles que estão vivendo no Espírito, com todas essas bênçãos, não é para você olhar para essa pessoa com esses sentimentos aqui, buscando ter o que elas estão vivendo, buscando uma glória aí na sua vida, ou tendo inveja porque alguém está desfrutando disso e você não. De forma mais imediata no texto é isso. Ele está dando um alerta, ó, cuidado para que essa não seja a prática de vocês. Porque vocês podem, se estão no Espírito, também andar no Espírito e viver no fruto do Espírito que tem essas qualidades. Essas bênçãos sobre vocês. Então, cuidado para que não haja um domínio equivocado aí no meio de vocês. E eu quero fazer um apelo a você, meu irmão. Peço que você baixe sua cabeça. E se você não tem esse fruto do Espírito, e você quer desfrutar dessas bênçãos, que a palavra de Deus nos mostrou aqui, clame a Deus, se arrependa dos seus pecados e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você e que você não tem essas coisas, essas qualidades do Espírito, mas você caminha nas obras da carne e quer ser livre delas, só há um meio, que é a redenção, a remissão, é a salvação em Cristo Jesus, dessa condenação do pecado. O texto diz que, no final, que contra estas coisas do fruto do Espírito, não há condenação, não há lei, não há julgamento, como para aqueles que estão na obra da carne e estão condenados e não herdarão o reino dos céus. Então, se você quer viver essa realidade, que você entregue a tua vida ao Senhor Jesus, e eu vou orar com você. Senhor Deus, em nome do Senhor, se há alguém aqui, ó Pai, que entendeu a tua palavra e quer desfrutar
desse fruto do Teu Espírito Santo, que só o Senhor pode dar. Que o Senhor traga arrependimento ao coração. Que o Senhor traga reconhecimento de quem é o Senhor Jesus, o próprio Deus vindo a nós, que nos salvou por meio de um sacrifício, que nos livrou da nossa condenação e do que nós merecíamos, ó Pai. E assim faça morada na vida dessa pessoa, pela fé em Cristo Jesus. Abençoa-nos assim, ó Pai. Também nós, que temos o fruto do Espírito, a desfrutarmos dele, de tudo que Ele nos dá, e vivemos de modo coerente, andando no Espírito, porque somos de Cristo, e já crucificamos as obras da carne. Elas foram crucificadas, mortas, a partir do momento que cremos no sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Nos abençoa assim, ó Pai, em nome do Senhor que nós oramos. Amém.